Boa noite com Jesus. Amém. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14. Damos boas-vindas a todos, em nome do Senhor Jesus. É um prazer poder voltarmos e estarmos juntos outra vez, não é? Muito bom. Vamos remir o nosso tempo. São Marcos 14, a partir do verso 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E disse aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, sempre 3 testemunhas, né? E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? E não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Grande Deus, em cuja presença nós estamos. Pois o Senhor tem prometido que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estaria ali no meio deles. E o Senhor cumpre as suas promessas. Então, humildemente, Pai, pedimos ao Senhor, perdoa todas as nossas falhas, nossas fraquezas, nossa carnalidade, e ajuda a nossa fé. Pois o Senhor é o autor e o consumador da mesma. Então, ajuda-nos, te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos uns minutinhos, enquanto nós queremos ler
algo na mensagem de Deus através de seu profeta. Desculpe, mas estou com a voz um pouco embargada, né? Parece que lá no mato parece que faz mais frio, né? E Deus sabe melhor. Mas vamos meditar em uma expressão que parece simples, porém é uma realidade. O seu comportamento te coloca na adoção. O seu comportamento. A sua maneira de viver, a sua maneira de agir como um cristão, como um filho de Deus, isso te coloca na adoção de filhos. Temos aprendido que Paulo disse que todo o tempo que o menino é criança, em nada difere do servo. Ambos estão na mesma casa, na mesma família, o filho e também o servo. Mas o filho ainda é criança, então não há nenhuma diferença entre ele e o servo. Muito bem, Paulo diz, porque ele está debaixo de tutor e curador, até o tempo determinado pelo Pai. Então o irmão Branham vem e abre isso para nós, mostrando que aquele tutor tinha que criar aquele filho, ensinar aquele filho, que tivesse interesse nos negócios do pai. E o profeta disse que um verdadeiro tutor, ele não mentiria, ainda que fosse para ele vermelhar-se diante do pai, mas ele chegava e dizia a verdade. Se o filho não se importava com nada, seu filho tem nenhum interesse, desanimado, só pensa em gastar. Bom, eu imagino que aquele filho nunca chegaria à adoção de filho, apesar de ser um filho. Mas se aquele filho fosse um filho prestativo, não é? Trabalhador, honesto, interesseiro pelos negócios do pai, então o pai fazia aquela cerimônia de adoção. Levava aquele filho em um lugar público e ali havia aquela cerimônia. Irmão Branham diz que ele tinha uma vestimenta especial, era um lugar especial, não é? Convidados especiais. E o pai dizia, aqui está o meu filho, de hoje em diante, uma assinatura dele numa folha de cheque vale tanto quanto a minha. A palavra dele valerá tanto quanto a minha. Amém. Ele estava dando a adoção de filho para aquele filho interesseiro. Muito bem, então, era o comportamento daquele filho que o colocaria, que o levaria à adoção. E nós sabemos que como filhos de Deus, é o nosso comportamento como cristãos, nesse tempo presente, nessa era presente que nós estamos vivendo. É o seu, o meu, o nosso comportamento que nos coloca na adoção de filhos. Na mensagem A Fé Perfeita, 46, não vou mastigar muito isto aqui, mas vamos apenas repetir o que o profeta tem nos ensinado. Não é essa aqui não. A mensagem titulada Fé Perfeita. Nós já passamos por tudo isto, mas é bom a gente relembrar isto, repetir isto, é segurança para nós
nessa hora em que nós estamos vivendo, como Paulo disse. E isto digo conhecendo já o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque agora estamos mais perto da nossa salvação do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Vistamos-nos das armas da luz e rejeitemos todas as obras das trevas. Fé perfeita 46. Eu vou ler parte do parágrafo. O profeta diz: se você é um crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. Às vezes nós não valorizamos muito, ou a maneira como deveríamos valorizar a nossa posição de cristãos, de crente, onde Deus tem nos colocado. Veja bem que Esaú era o dono da primogenitura, mas ele não valorizava aquilo. Ele não dava nenhum valor. Para ele tanto fazia ser um primogênito ou não. E Jacó tinha interesse por aquilo. E era todo cheio de jacozada mesmo, né? Preparou o terreno e pegou seu irmão no pulo, né? E Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Dizendo: olha, para mim tanto faz como tanto fez. Eu estou com fome, vou encher a barriga agora. Então ele não deu muito valor. E nós precisamos dar valor, porque somos herdeiros da vida eterna. Se trata de vida, amém, de vida eterna. Não mais uma vida cheia de problemas, de prós e contras e coisas, frustrações que temos aqui. Às vezes, quando tudo parece que vai indo bem, de repente a coisa volta, né? A coisa dá uma viravolta e você fica abatido, triste. Lá não haverá essas coisas. E é para lá que nós estamos indo e Deus está nos preparando. Então o profeta está nos dizendo: se você é um crente, você terá fé no que você é. Você é um crente. E se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz: se o nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Se o nosso coração nos repreende, se o nosso coração nos condena, olha, como você pode ter fé, você pode ter confiança em Deus? Ele continua dizendo: então não podemos ter fé, porém, se nosso coração não nos repreende, não há nenhuma condenação no seu coração. O nosso tutor, o Espírito Santo, pode chegar diante do Pai e dizer: olha, as suas filhas ali naquela igrejinha, naquele lugarzinho ali, aquele salãozinho, mas como elas são zelosas por sua palavra, como elas procuram viver a palavra, andar na palavra, vestir na palavra, obedecer a palavra em tudo. Meu Deus, que Deus nos ajude. É tão fácil, tão simples, é de graça. O preço foi pago. Então, se o seu coração te repreende, você não pode ter fé. Porém, se nosso coração não nos repreende, então temos fé. Ou seja, confiança em Deus. E isso se encontra em 1 João 3:21. Porém, por quanto tempo você está fazendo as coisas? Porém, por quanto você está fazendo as coisas que não o convém, não pode ter confiança em Deus. Seu coração te repreende, te condena todo o tempo.
E irmão Branham vem na mensagem A Fé, melhor dizendo, perfeição. Ele diz assim: cometerão erros, por certo. Somos carnais. Mas você está vivendo uma vida atenta à palavra de Deus. E quando algo acontece, olha, o Espírito Santo, ele não deixa passar por alto. Ele não deixa isso passar sem uma exortação. Ele não deixa isso passar sem dar um sinal, uma advertência. E quando ele te adverte, você se sente arrependido. E isso endireita as coisas diante de Deus. O profeta de Deus diz que há um sangue ali no propiciatório para nos manter limpo diante de Deus dia e noite. Graças a Deus por isso. Porém, porquanto você está fazendo as coisas que não convêm, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Você automaticamente se identifica com o pecador, ao saber que está errado. Porém, quando o seu coração não lhe repreende, e você sabe que é um crente, e não há nada entre você e Deus, nada que possa impedir, porque Isaías disse, né? Que os vossos pecados fazem a separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado faz a separação. Misericórdia, não é? Muito bem. Você automaticamente se identifica com o pecador ao saber que está errado. Porém, se seu coração não lhe repreende, você sabe que é um crente e que não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja. E sabe que lhe será concedido, porque é a palavra que lhe foi dada, assim como foi dada aos discípulos. Então a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Tenha fé que você é uma cristã, que você é um cristão. Meu Deus, tenha fé no que a palavra diz que você é. Amém. E a palavra, a mensagem está nos dizendo que nós somos filhos de Deus. Irmão Branham diz, não é questão de imaginar, tem que ser algo que você conhece. Tem que ser algo que você sabe que é a realidade. Não é apenas algo que você pensa ou imagina. Está escrito aqui na mensagem Fé Perfeita. Quem está anotando pode anotar aí o parágrafo 20 e também o 26. Mas não vamos ler para nós ganharmos tempo. Na mensagem A Tua Casa, cadê ela? Meu Deus, está aqui. Vamos concluir com isso aqui. Como eu disse outro dia, quando somos nascidos do Espírito de Deus, Deus não é fraco em um lugar e forte no outro. Ele diz, Deus não tem partes fracas e nem partes fortes. Ele é inteiramente Deus. Aqui ele está dizendo, quando somos nascidos do Espírito de Deus, Deus não é fraco em um lugar e forte no outro. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, uma pequena sombra de Deus em você, você tem Deus aí no seu coração, porque Deus é a palavra, e essa palavra encontrou guarida no seu coração. Essa palavra que é a semente original, ela foi semeada no seu coração, que é uma terra fértil, onde ela germinou. E expressando, irmão Branham, se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Você tem poder suficiente em você para construir um mundo e sair e viver nele.
Mas, naturalmente, aquele poder é controlado pela fé. Se não fosse, todos nós teríamos um mundo lá fora, vivendo nele. Mas se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, você tem poder, você tem o poder de Deus em você, vem? Então essa lei detém essa fé para uma certa coisa. Agora vamos tomar, por exemplo, todos nós diríamos, todos nós, fôssemos falar do passado, não é? Uma vez mentimos, nós roubamos, nós praguejamos, nós juramos, nós fizemos tudo o que era errado. Então, você pode olhar para trás e ver que, na verdade, você fez tudo isso, você passou por lá. Uma vez você mentiu, você roubou, você praguejou, não é? E fez todas essas coisas que eram erradas, que eram más. Bom, um dia, quando aceitamos a Cristo, o que Ele fez? Ele abriu, tão logo que o aceitamos, isto é da fé, exatamente como Paulo disse aos romanos, para crer, exatamente como Jó fez, creu, vem? E tão logo que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, imediatamente recebemos fé suficiente até que nos afastamos, sem nem mais mentira, sem roubar, sem trapacear, vem? Por quê? Nós cavalgamos acima do pecado que costumávamos cometer. Nos foi concedido aquela porção de fé. Por quê? Porque nós cremos que estamos salvos. Amém. Nos foi concedido aquela porção de fé para cavalgarmos acima do pecado, acima de todas aquelas coisas que uma vez a gente fazia, praticava com a maior facilidade. Nós estamos cavalgando acima de tudo aquilo. Agora, por quê? É porque você crê que você é salvo. Amém. É isso verdade? Não é isso correto? Nós cremos aqui que estamos salvos. Então cavalgamos acima daquilo, porque cremos que estamos salvos. Amém. O diabo vem e diz que não. O diabo vem e começa a apontar suas falhas, apontar suas fraquezas, apontar os seus erros, aquilo que você, a sua carne muitas vezes, né, que é inimiga contra Deus, contra a palavra de Deus, ela lhe faz fazer coisas, falar coisas, praticar coisas. O diabo vem e aponta aquilo. Mas você aponta para ele o sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário, que aquele sangue ainda está ali no propiciatório, fazendo a intercessão, fazendo a asepsia, isso quer dizer fazendo a limpeza por você, dia e noite, para te manter limpo diante de Deus. Amém. Então vamos continuar crendo que somos salvos. E sendo salvos, então nós não queremos mais fazer as coisas erradas, as coisas más, as coisas que entristecem a Deus, entristecem ao Espírito Santo. O irmão Brana diz na mensagem É Sua Vida Digna do Evangelho, que nós temos que viver em conexão com Deus. Conexão com Deus quer dizer termos uma vida íntima com Deus, dia e noite. E o profeta disse: é para quê? Porque você é um filho, você é uma filha. E para que você seja um filho ou uma filha, Deus tem que ser o seu pai. Amém. E esse pai está agora levando-nos à adoção. Amém. Vamos orar.
Vamos primeiramente pedir a Deus: Senhor, perdoa minhas falhas, perdoa minhas fraquezas. Reconheço que sou uma pessoa indigna, porém, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, como eu o tenho aceitado como meu Salvador pessoal, através dele, o Senhor nos tornou digno. O Senhor nos prometeu que tudo quanto nós orando pedíssemos a Ti, neste nome o Senhor nos concederia. Amém. E você fala com Deus. Irmãos, esse é o tempo de orar e vigiar. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na verdade, a mecânica está pronta, a mecânica está bela, bonita, mas essa mecânica precisa ser dinaminizada. Amém. Então, se nós faremos a nossa parte, é impossível que Deus não faça o que Ele tem prometido.